Mateus 7:7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem, que se porventura o filho pedir pão, lhe dará pedra? Ou, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Queridos irmãos e queridas irmãs, eu tenho aprendido que vida e oração não são apenas palavras, porque é muito fácil fazer palavras, a tal ponto que Jesus, no sermão, lá no começo do Sermão do Monte, ele faz uma advertência: não useis de vãs repetições. O que é isso? São palavras vazias, ou falar sempre a mesma coisa, como se fosse uma reza na nossa vida. Não muda, é sempre aquela coisa, você vai, não muda. Quando você acha que oração é só oração do Pai Nosso, você faz aquela oração, virou uma reza na sua vida, você repete aquilo, que não tem nenhum sentido na sua vida, não tem o sentido do que Jesus disse, porque a oração que Jesus ensinou, deu um padrão ali, foi um padrão de oração para mostrar o relacionamento dele para conosco. Pois ele fala: Pai nosso que estás nos céus. Ele fala sobre santidade, e veja o que envolve santidade: muitas áreas da nossa vida, nossa atitude, nossas palavras, nossas posturas. E ele fala do nosso relacionamento com os outros, para perdoar aqueles que nos ofenderam, e para declarar tantas coisas. Então vejam só, meus irmãos, minhas irmãs, oração não é apenas palavras. Oração é obediência ao ensino da palavra de Deus. Você quer nisso? Diga amém. Oração é intimidade com Deus. Oração é deixar ser conhecido. É como se a gente pudesse, cada um de nós aqui, nos tornarmos nus diante de Cristo, espiritualmente falando, para que Ele nos conheça, e cada um de nós, através da palavra, possamos conhecê-lo. Então oração, irmãos e irmãs, é intimidade com Deus, é deixar Deus trabalhar conosco, é usar até certas circunstâncias para moldar a gente. Quando alguém está te incomodando no trabalho, em vez de você reclamar, você vai dizer: Pai, obrigado, porque esse irmão agora está moldando a minha vida. Ter paciência, amar, tolerar, interceder por aquela pessoa, e na verdade deixar Deus trabalhar de uma forma extraordinária na nossa vida. Porque, irmãos, reclamar todo mundo sabe. Nós, irmãos, a conhecendo, vivendo a oração, essa intimidade, nós vamos entender que aquela circunstância, aquela pessoa, o meu cônjuge, a pessoa com quem eu convivo, aquela pessoa que está ali perto de mim, puxa, mas outra vez que decepção. Não, Pai, o que o Senhor quer ensinar comigo com isso aí? Pai, essa pessoa, obrigado por esse momento aqui, Senhor amado. Está duro, mas o Senhor vai fazer isso redundar em alguma coisa positiva, grande, maravilhosa na minha vida. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos crescer, na verdade, no nosso relacionamento. Nós vamos entender o que é ser longânimo, o que é ser humilde, como receber e abraçar. A oração não é só palavras, não é só palavras. A oração é moldar a gente. Eu faço parte da torre de oração aqui, e que coisa maravilhosa fazer parte da torre de oração. Porque você tem uma hora ali, só você e Deus ali, e você pode, a gente ora, porque a oração, irmãos, tem vários tipos de oração. Você tem a intercessão, você tem a adoração, você tem o louvor, você tem um momento de quebrantamento, aquele momento que você pode chorar, você pode lembrar de pessoas, mas é um tempo também que você pode pedir para Deus: Senhor, o que precisa ser moldado na minha vida? O Espírito Santo, irmãos, vai trazendo na nossa mente tanta coisa para mudar o nosso coração, para fazer algo diferente em nós. E com isso, o que vai acontecendo, o Espírito Santo vai agindo na nossa própria vida. E é isso que Jesus quer nos ensinar.
Diante dessa intimidade, irmãos, que todos nós estamos crescendo, precisamos crescer. Esse é um tempo de crescimento na nossa vida. Nós estamos entendendo a importância, é que eu estou convidando você nessa manhã a refletir, a pensar na importância dessa vida da oração, de busca de Deus, da intimidade com Deus, da obediência na sua palavra, fazer com que a palavra seja real na minha própria vida. Eu sou cristão, eu ouço as mensagens, eu participo da célula, eu participo do culto, eu vou começar a discipular alguém, logo vamos entrar no processo do discipulado aqui na nossa igreja, no ministério celular, para que possamos amadurecer alguém, caminhar com aquela pessoa, nunca desistir dela, ser um intercessor por aquela pessoa. Ela vai saber, meu irmão, aquela minha irmã, eu sei que ela está orando por mim agora, ela está interessada por mim, eu vou vencer esse obstáculo na minha vida, porque tem alguém que interessa por mim, que cuida de mim, que está sempre ligando para mim. E agora ficou tão fácil com o WhatsApp, ficou tão fácil com esse sistema de contato, você pode falar com 10 pessoas ao mesmo tempo, constantemente. Deus, irmãos, vai, na verdade, usando a maneira diferente a nossa vida, e nós vamos entendendo qual é o projeto de Deus na nossa vida, porque Deus nos chamou para sermos um povo separado. Você diz, diga amém, um povo diferente. Então, irmãos, aqui está o grande segredo, que depois de 3 anos e meio, Jesus com os seus discípulos, ele moldou aqueles homens e deu um entendimento diferente sobre a vida de oração, sobre a dependência de Deus na vida daqueles homens. Agora, presta atenção aqui. Sobre o ensino da oração, a Bíblia nos ensina que a oração é a arma do cristão. É uma arma poderosa que o cristão tem. Quando nós voltamos lá para o Velho Testamento, qual foi o segredo da vitória do povo no Velho Testamento? Qual foi a arma do povo no Velho Testamento? Imagina que o povo de Deus sendo tirado do Egito, Faraó, um grande exército, soldados treinados, carros, armamento. O que o povo de Deus tinha? Que arma que o povo de Deus tinha? O povo de Deus não tinha nada. O povo de Deus não tinha exército. O povo de Deus não tinha poder, humano falando. O povo de Deus não tinha nenhuma influência política. Não tinha outra coisa. Qual foi? Qual foi o instrumento da vitória desse povo? Foi a oração. Qual foi o segredo da igreja primitiva? A igreja que nasceu em Jerusalém, e depois veio a perseguição, ela foi espalhando para Antioquia, foi crescendo por toda aquela região, foi para a Ásia Menor, a Grécia, toda aquela região, foi para a Europa através da conversão de Lídia, e foi crescendo e alcançou o mundo dos nossos dias. Irmãos, o que é a igreja? Qual era a arma da igreja primitiva? Era a oração. No meio de muita dificuldade, aquela igreja cresceu. Alguém disse, como que uma igreja tão pequena e tão pobre realizou tanto, foi tão longe, transformou milhares de pessoas? Uma arma, a arma era a oração. Uma igreja formada por galileus simples. Por quê? Porque toda aquela região foi dominada pelos romanos poderosos invasores. Um povo galileu simples. Esse povo, por causa da oração, enviou o evangelho não só em Jerusalém, foi para Samaria, foi para a Judéia. E o evangelho, antes que todos os apóstolos morressem, o evangelho, através dessa igreja, chegou até aos confins da terra. Qual foi, irmãos, aquilo extraordinário que eles tinham? Uma única coisa: a oração. Os irmãos estão entendendo como a oração que é a obediência a Deus, a oração que é a intimidade com Deus, a oração que é a dependência de Deus, a oração que abre o nosso coração, consegue realizar tantas coisas. E diz, Atos capítulo 4, versículo 31, que quando aquele povo orava, o lugar tremia. Era tanta presença de Deus naquele lugar, Deus se manifestava de maneira tão extraordinária naquele lugar, que quando eles oravam, a terra, aquele lugar tremia. O que é isso, irmãos? O que é isso? É a intimidade
obediência, é entender quem Deus é, como que Ele quer agir na nossa vida, o poder que Ele tem para ministrar a nossa própria vida. Que isso significa que a igreja orava com ousadia. Era um povo que pautava as suas vidas na palavra de Deus. A vida deles estava pautada na palavra de Deus. E na palavra de Deus eles confiavam, eles viviam, eles eram guiados. Porque Jesus Cristo havia ensinado isso para eles. E se você quiser entender o que Jesus gastou muito tempo ensinando, só lê Mateus 5, 6 e 7. Na verdade, irmãos e irmãs, estou chegando à conclusão que nós deveríamos aprender os 3 capítulos de cor, de Mateus 5, 6 e 7. E vai lendo. Você vai entender o que é Mateus 5, 6 e 7. Sermão do Monte. O Sermão do Monte era a doutrina dos apóstolos. O que os apóstolos aprenderam? Sermão do Monte. Quando diz que a igreja perseverava na oração e também no ensino dos apóstolos, Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. E fez, através do que Jesus havia deixado, esta igreja ser tremenda, maravilhosa. E por isso que Deus respondia às orações, à vida da igreja, com sinais, maravilhas e milagres. E Deus está começando isso no nosso meio, amém? Irmãos, o Evangelho é transformação plena. Vida com Deus, irmãos, não é uma tradição. Vida com Deus não é um hábito. Vida com Deus não é um costume. Vida com Deus é experimentar o poder dEle. E Deus quer fazer coisas tremendas na nossa vida. Eu vi essa ilustração um tempo atrás, nunca esqueci. Alguém dizendo, qual é a diferença da oração, dizendo assim, que a oração da igreja primitiva, em comparação com a oração da igreja de hoje, não estou falando da igreja central, da igreja cristã de hoje, ela é comparada, é tão vasta a diferença como se você tentasse nadar numa banheira na sua casa, que é a banheira que você coloca no seu banheiro. Em contraste, você nadar no mar aberto. Essa é a diferença. Quando a igreja entende, a igreja aprendeu, a igreja olha para a Bíblia, o povo de Deus busca a direção de Deus na sua vida e caminha nessa direção. E nós queremos, irmãos, aprender a orar na dimensão da igreja primitiva. Por isso, Jesus está dando aqui o estímulo. Olha aí o versículo 7. O que o versículo 7 diz? Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate lhe será então aberta as portas. Irmãos, aqui há 3 ideias que eu quero rapidamente mencioná-las nesse contexto sobre essa oração com autoridade espiritual. Primeira é a ideia da oração com fé. Segunda ideia é a oração com compromisso. Terceira ideia é a oração para o cuidado de pessoas. Então presta atenção aqui, ó. Oração de fé, vou orar com fé. É o que Jesus está me ensinando aqui. Quando eu pedir, eu tomar direção, a posse de que Ele vai responder. Segundo, a oração com compromisso. Isso vai me fazer a entender o papel que Ele me tem dado aqui na terra. Em terceiro lugar, então, a oração para o cuidado de pessoas, cuidado de vidas, cuidado de almas, que é o mais importante para Deus aqui. Irmãos, tudo isso aqui foi criado por causa de vocês, por causa de nós, amém? Por causa do ser humano, Deus criou tudo isso, essa beleza, o céu, as estrelas, o sol do dia, a lua da noite, esse sistema maravilhoso, a chuva que cai, as flores, os pássaros, os rios, as montanhas, os bosques, todas as coisas Deus criou por causa da gente. Então é em nós que Ele quer investir, e não é nesse sistema, é em nós, na nossa vida, na nossa família, no nosso coração, na nossa realidade. Então vamos ver em primeiro lugar aqui, irmãos, essa oração da fé. Irmãos, a oração então é a prática, nós temos que entender isso bem claro. Oração é a prática da fé, isso é, colocar a fé em prática deste lado do céu, porque nós temos aprendido que o cristão começa a viver o céu, porque ele não é dominado pelas circunstâncias,
Ele sente, ele enfrenta dificuldades, enfrenta, ele passa por enfermidades, ele vai morrer, mas ele tem uma nova perspectiva de tudo isso. O céu já começou para ele. Então agora, qual é a realidade do lado de cá do céu? Então é essa prática da vida de oração. Oração, como diz o texto aqui, é oração da fé. Bom, isso é alguma coisa que a iniciativa tem que ser minha. A iniciativa são de nós, humanos, porque Deus não precisa orar. Então a iniciativa tem que ser minha. Eu tenho que pedir para Senhor, coloca no meu coração esse desejo de orar. E esse desejo de orar envolve então intimidade, envolve obediência, envolve buscar a Deus, caminhar em santidade, experimentar o poder dele na minha própria vida. Então o Senhor ensina-me a orar. Então essa iniciativa, meus irmãos, minhas irmãs, ela é do meu coração. Tem que nascer dentro de mim. Então isso não será um peso, será alguma coisa impossível, será alguma coisa difícil na minha vida. Por quê? Porque há um desejo, há um gosto dentro de mim. Há um gosto dentro de mim. Para aquilo que nós amamos, irmãos, nada é difícil. Não tem dificuldade. Então a questão é onde está o nosso amor. Se o nosso amor está em Deus, está em Jesus. Se o nosso amor está na sua palavra, não há nada difícil, não há nada impossível, porque está tudo ligado à base do amor. Por isso que não foi impossível Jesus ir à cruz, por causa do amor do Pai por nós. Porque Deus amou nós, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque isso então foi movido pelo amor, é o amor. É o amor. Então aqui está, irmãos, o primeiro aspecto é a iniciativa que é do coração humano. Somos nós, a iniciativa é sua e minha. Então veja, mas o que o texto aqui me ensina é o seguinte. Irmãos, nós pedimos e Deus responde. Isso é, nós pleiteamos e Deus concede. Não é isso? Pedir, dar-vos-á, isso diz o texto. Então, nós batemos, diz o texto aqui, e Deus abre. Nós perguntamos e Deus responde. Esse é o relacionamento. E como, meus irmãos, minhas irmãs, nós poderíamos experimentar essa dimensão desse relacionamento recíproco com Deus, a não ser através da oração da fé. Porque Deus só entende a linguagem da fé. A linguagem da fé, a atitude da fé, então penetra o coração do próprio Deus. Então não há uma outra forma, irmãos, para nós alcançarmos a resposta de Deus, a não ser pela oração da fé. É quando você tem a convicção, é aquela história, né? Eu sei que meu pai cuida de mim. Então o filho sabe, meu pai vai fazer isso por mim. E o filho vai no pai, e o pai vai fazer aquilo, porque vai ser bom para o filho. É a mesma atitude nossa do mundo espiritual. A oração, pedi e dar-se-vos-á. Batei e encontrareis. Buscai e abrir-se-vos-á. Então está aqui. Mas que oração é essa, irmãos? Tem que ficar claro no nosso coração. Essa é a oração da fé. Deus entende, Deus responde à nossa oração da fé. Em segundo lugar, está falando com o pedir, está ligado com o bater. É a oração com compromisso. É a oração com compromisso. O que essa oração com compromisso, ela vai gerar em nós? Ela vai gerar em nós, irmãos, uma responsabilidade com relação às boas novas que Jesus deixou para ser comunicado às pessoas. Diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas se eu não anuncio a palavra de Deus, como aquela pessoa, ela vai exercitar a sua fé? Então Deus deixou, o Evangelho deixou para nós, Deus determinou na sua palavra, o que Ele determinou? Que o Evangelho fosse pregado somente pelos homens. Só pelos homens. Deus nunca vai enviar Miguel, Gabriel, Serafim, Querubim do céu para falar de Jesus para ninguém. Ele não vai enviar. Na verdade, essa tarefa não é de anjo nenhum. Anjo nenhum. Essa tarefa Deus deu ao homem. Essa tarefa deu à sua igreja.
E você sabe por que a igreja do Senhor Jesus, ela cresceu em Jerusalém, ela foi para Antioquia, ela foi para Filipos, ela foi para Tessalônica, ela foi expandindo, chegou na Europa, e da Europa foi para os Estados Unidos foi para a África, foi para a América Latina, chegou no Brasil, aqui em 1859, a pregação do Evangelho. Por quê? Porque alguém anunciou, houve compromisso com a anunciação do Evangelho, por homens, pessoas que experimentaram, pessoas que sabem, pessoas que têm uma convicção no seu coração. Isso aconteceu na minha vida. O que eu te falo é uma experiência do meu coração. Não é um anjo que vem para trazer um recado que a pessoa pode ser mudada. Mas você é anjo, eu não sou anjo. Mas se Deus mudou a minha vida, Ele vai mudar a sua vida também, amém? Então essa é uma tarefa que Deus deu para nós. Os anjos não puderam realizar essa tarefa. Esse é um papel seu e meu. E veja só, irmãos, há um exemplo tremendo no livro de Atos dos Apóstolos, que eu vou fazer menção. É um texto tremendo, todo o capítulo de Atos dos Apóstolos, quando havia um homem chamado Cornélio. Ele era um centurião, ele servia o Império Romano, mas ele era um homem bom, ele dava esmolas, ele fazia oração, mas ele não conhecia o Evangelho. Como alguém disse, ele estava quase pronto, quase convertido. Ele tinha as características, mas ele não era convertido. Não era convertido. Deus queria buscá-lo. O que Deus fez? Deus usou um anjo. Falou com Cornélio. Falou de um homem chamado Pedro, que estava lá em Jope. Então, ele pediu 2 dos seus funcionários que fossem a Jope, numa casa que o anjo deu endereço. Veja só, o anjo, irmãos, ele está aqui a nosso serviço. Hebreus fala muito bem, os anjos estão aqui para nos servir. Como Deus usou os anjos para a salvação, conversão de Cornélio. Cornélio, ele era um gentio, Pedro, ele era um judeu. O versículo 22, então, diz assim, olha, o 22 diz assim: então disseram, o centurião Cornélio, homem reto, centurião porque ele cuidava de 100 homens, ele era um tenente do exército romano, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa, para fazer o quê? Para ouvir as tuas palavras. Olha o versículo 33, o 33 diz assim: portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui. Cornélio chamou a sogra, chamou o sogro, os cunhados, os parentes, os servos, todo mundo. Fez ali uma grande célula. E diz assim, ó: todos estamos aqui na presença de Deus. Atos 10, 33. Prontos para ouvir tudo que te foi ordenado da parte de quem? Do Senhor. E olha o 36. Olha o 36, diz assim: essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o que Pedro anunciou para Cornélio? O Evangelho da paz, por meio de quem? De Jesus Cristo, e o Senhor de todos. Essa é a oração do compromisso, quando eu sou sensível, irmãos, à voz do Espírito. Quando o Espírito fala comigo, eu sou sensível, porque Deus quer nos usar na vida de muitas pessoas. Esse é o plano de Deus para cada um de nós. Então, e queridos irmãos, Deus separou você e eu, homens e mulheres, para que nós anunciássemos a palavra da redenção, a experiência da vida eterna para as pessoas. Isso que esse texto quer ensinar a cada um de nós. Então hoje, qual é a minha oração? Qual é a sua oração? Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Eu faço essa oração. Oração de poder. A oração que muda. Porque não existe nenhum outro milagre, não existe nada que mais muda a existência e a história de uma pessoa do que a presença de Jesus no coração dele, no coração dela. Não tem nada mais forte do que isso. Você pode dizer amém? Amém. E terceiro e último lugar, irmãos, a oração para cuidar de pessoas. E o texto diz aqui que nós temos que buscar. Eu estou fazendo um paralelo desses 3 verbos que Jesus usa para aplicar isso na nossa realidade. A oração da fé é quando eu peço. A oração de levar do compromisso é quando eu bato. E Deus vai, na verdade, abrir portas
E a oração para o cuidado de pessoas, em terceiro lugar, é quando eu busco vidas, busco pessoas. É o cuidado, irmãos, é o pastoreio. É o que nós estamos chamando de discipulado. É quando alguém cuida de alguém. Eu sou cuidado por alguém. Eu cuido de alguém. É uma cadeia, é um processo para o cuidado pastoral. Então veja só, Deus deseja isso. Quando nós estudamos, por exemplo, há 2 textos que marcam esse cuidado do pastoreio, que é essa oração que nós temos que fazer para cuidar de vidas, cuidar de pessoas. O primeiro está na própria grande comissão de Mateus, capítulo 28. Quando ele diz o seguinte: ide fazei discípulos. Ali ele não diz, ide fazer membros de igreja. Ide fazer membros de igreja ou crentes. Fazer discípulos em todas as nações. Esses discípulos serão instruídos. Alguém precisa instruir. Quando alguém se converte e a pessoa é solta, ela não cresce. Ela não cresce na oração, ela não cresce na Bíblia. Por quê? Porque ninguém está direcionando aquela vida. Ninguém está ajudando aquela vida. Nós somos chamados, a oração, nosso compromisso, você vai falar do amor de Cristo. Mas nós somos chamados para o pastoreio das pessoas. É dar crescimento na vida delas. Ajudá-las. E quando nós fazemos isso, irmãos, há uma promessa tremenda. Lá no capítulo 28 de Mateus, Jesus disse: e eu estarei convosco todos os dias. Por que estará conosco? Porque eu estou cuidando de vidas, estou pastoreando vidas. É o que nós fazemos nas nossas células. Quando nós cuidamos das pessoas, nós nos interessamos por elas, nós oramos por elas, nós choramos com elas, nós ajudamos a abrir um trabalho para elas. Uma pessoa numa célula, ela é amparada, protegida, cuidada, porque somos pediatras, nós estamos sustentando, orando, cuidando daquela vida. Essa é a oração, irmãos e irmãs, a oração com autoridade. E o Senhor vai me capacitar, o Senhor vai me usar, o Senhor vai me ungir. Porque não há mais nada importante aqui na terra, nada mais importante aqui na terra do que cuidar de pessoas e vidas, amém?